Bom, gente, nessa aula estaremos desenvolvendo aqui planificações de sólidos. Nós vamos apresentar quadros sólidos para que vocês percebam como planificar esses sólidos. Então, isso aqui é um cubo, o cubo é uma figura sólida que tem as seis faces, na verdade são 6 faces, que formam um quadrado. O que é um quadrado? Por exemplo, essa face aqui é um quadrado, é essa figura, onde esses 4 lados aqui são iguais, esse lado, esse lado, esse lado. Então, todas as faces têm um quadrado. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Todos vocês conhecem um quadrado, que é exatamente uma figura plana, que tem os 4 lados iguais. Se tem os 4 lados iguais, esses 4 ângulos aqui também são iguais a 90. Então, planificar uma figura consiste em você, é como se você pegasse um papel, e com esse papel, com dobradura, você formasse essa figura. Então, observe aqui que na lateral, existe aqui as faces laterais, existe a tampa, vamos pensar assim, a parte de cima, que é essa tampa, e existe aqui a parte de baixo, que seria o fundo do sólido. Então, para que você faça a planificação, você vai precisar colocar as faces laterais, que são 4. Então, você vai botar aqui 4. E, então, veja, você tem 4 quadrados, então, pensando nisso aqui, que é exatamente a mesma medida que você tem aqui, você tem aqui, então são esses 4 quadrados que envolvem aqui a parte, essa superfície lateral. A parte de cima, você tem que ter um quadrado que fica em cima, para você fechar a tampa, e o outro abaixo para você ter o fundo da caixa. E não há nenhum problema desse outro, essa parte de baixo, por exemplo, está aqui ou está em outro local. O que você tem que observar é que um quadrado está em cima, o outro quadrado está embaixo, e esse aqui forma as 4 faces. Porque na hora de fechar, não importa se esse quadrado está aqui, se ele está aqui, porque você vai dobrar e aonde ele estiver você fecha, forma a tampa e o fundo. Então, a posição disso aqui não vai ter nenhum problema, porque você tem que saber que existe 1, 2, 3, 4, seriam as 4 faces laterais, um em cima e outro embaixo. Ok? Então, aqui você tem a planificação do quadrado. Bom, nesse aqui, o que ocorre? É diferente. No caso da pirâmide, você tem o fundo dela. Então, você tem aqui o fundo. O fundo, vamos olhar o fundo também como um quadrado. Então, eu vou olhar aqui, como se aqui eu tenho o fundo, tá? Que é exatamente o quadrado. Então, é como se fosse o fundo. O que acontece para você ter isso aqui, com um papel e dobrar para formar a pirâmide? Então, veja que aqui é o fundo e aqui você tem essa face aqui, são 4 faces laterais, uma, a de frente 2, a lateral aqui 3 e lá de trás 4. Então, 4 faces laterais. Essas faces são triângulos. Então, você tem aqui um triângulo, você tem aqui outro triângulo, você tem aqui outro triângulo e você tem aqui um outro triângulo. Então, você já percebe que quando eu dobro esses 2 triângulos, o bico deles vem aqui, quando eu dobro,
esses dois bicos casam e você tem exatamente a formação, né, dessa pirâmide. Isso aqui é a planificação da pirâmide. Então aqui é a base, isso aqui, e isso aqui são as faces. Né? Esse triângulo aqui, ó, que você está vendo aqui, essa é a face aqui, o lado de trás, esse lateral, e esse aqui é o da frente. Então você tem 1, 2, 3, 4 faces que são triângulos nessa pirâmide. Então essa aqui é a planificação da pirâmide. Agora, essa figura aqui se chama, né, ela é uma figura sólida, né, que você vai escrever a planificação. Né? Então, chama-se cilindro. Isso aqui é um cilindro. Então, o que você está vendo no cilindro? O cilindro já não tem faces, né, que são como essa aqui, quadrado, triângulo. Veja que isso aqui é uma figura redonda. Né? Então, quando você pega, por exemplo, uma figura que é um retângulo, assim, quando você pega esse retângulo e faz uma curva, você junta essa parte com essa, você forma a face lateral. E aqui, tá, não importa que, por exemplo, pode estar aqui, você tem o círculo, né, como se fosse a parte de baixo, e em cima, né, você tem aqui, ó, essa parte de cima. Então, o que acontece? Toda vez que você tiver, que observar a planificação de um cilindro, é o retângulo que forma a face, forma a superfície lateral, né, quando você junta isso aqui, ó, com isso, né, faz assim, e forma uma curva, fecha. Isso aqui é um círculo, que é a parte do fundo, e isso aqui, tá, é o outro círculo, que é a tampa do cilindro. Então, essa aqui é a planificação do cilindro. Essa figura é chamada cone, e a planificação de um cone, tá, veja que isso aqui é também redondo. Então, a planificação de um cone, né, quando você vai fazer um chapéu, pensa num chapéu, você, para fazer o chapéu, né, essa parte aqui, ó, é a parte que você, quando você une essas duas, quando você une isso com isso, você tem um chapéu. Só que o chapéu, você enfiar na cabeça, não tem o fundo. Tá? Então isso aqui é só essa parte da lateralidade. Agora, se tiver o fundo, se isso aqui for fechado, né, esse fundo, que é a base, ele vem com um círculo aqui. Ó. Então, é evidente que se ele não tem fundo, né, pensando exatamente naquele chapéu de palhaço, quando você coloca, ele não tem fundo, não teria isso aqui, mas no caso do cilindro tem a base, isso aqui é fechado. Imagina que isso aqui tem aqui, né, o fundo desse sólido geométrico, então tem que ter o círculo. Isso aqui é um círculo, tá? Então isso aqui, tá? É o fundo. Então, gente, eu fiz aqui algumas planificações, né, de figuras sólidas, ok?